Senador Valgil, Raup, que preside a sessão nesse momento. A exemplo de Vossa Excelência, que aí da presidência já comentou, todos os senadores falaram da tribuna e não tem como não falar do que aconteceu ontem aqui no nosso querido país. Foi uma comoção geral. Eu vi as crianças chorando, eu vi as mulheres chorando, eu vi os idosos chorando. Enfim, independente da idade, eu vi o choro dentro do campo e fora do campo, e até os locutores, aqueles que transmitiam o jogo pela rádio ou pela TV, embargavam a voz, não entendendo o que estava acontecendo. Perder, eu joguei futebol no Flamengo, no Juventude, sou do tempo do Flamengo ainda, lá em Caxias do Sul, no Infanto e no Juvenis. E no futebol, como dizia o Dino Sani, a frase é dele, né? Se empata, se perde e se ganha. Ontem, nós todos queríamos ganhar. Eu cheguei a colocar uma frase no meu Face dizendo: sou latino-americano e nunca me engano. Como que dizendo que íamos ganhar as eleições. E perdemos. Íamos ganhar a disputa eleitoral. E perdemos. Mas faz parte do jogo. Mas 7-1 foi demais. Foi demais. Íamos ganhar a Copa do Mundo, foi a disputa eleitoral. Exatamente. Ganhar a Copa do Mundo. Com certeza. Muitos diziam isso, só Vossa Excelência me ajuda, que dependia da Copa do Mundo para ganhar as eleições. E eu já dizia naquela época aqui, antes das eleições, que o povo brasileiro, independente do resultado, saberá votar com a sua consciência. E não por causa da Copa do Mundo, se ganhou ou se perdeu. Futebol é futebol, esporte é esporte, e a disputa para quem vai dirigir o país é outra disputa, e o povo saberá muito bem decidir, e que decida pelo melhor. Claro que eu tenho um meu candidato, como Vossa Excelência tem, casualmente a mesma pessoa, que é a presidenta Dilma. Mas eu também confesso que algumas lágrimas caíram ontem. E eu vi aquela meninada que estava sendo idolatrada, eu diria, está sendo até hoje amada pelo povo brasileiro, ver que o seu mundo caiu, o seu mundo ruiu. Quando a equipe alemã, com muita competência, tem que se dizer, e reconhecer que foram bem melhor em campo, e mereciam ganhar, sim, porque jogaram melhor, e quem joga melhor tem que ganhar. Não pode aquele que, nas 4 linhas, não responde à expectativa das regras desse esporte, que é o esporte das multidões, ganhar. E ganhou quem jogou efetivamente melhor. Mas claro que nossos corações bateram muito forte, as bandeiras, as flâmulas, os gestos de todos nós eram muito emotivos, porque as flâmulas e as bandeiras tremulavam, e os corações batiam, vindo quase que na mão, achando que com aquilo buscaríamos uma solução que não veio. Perdemos, mas assim é a vida. Para frente, 2018 vem aí, e oxalá essa moçada toda se prepare emocionalmente para 2018. Como disse muito bem um comentarista, que grande parte desses jogadores da seleção alemã foram derrotados há 4 anos atrás e com a experiência adquirida, agora foram campeões do mundo. Mas, senador, gostaria até de falar mais de futebol, mas eu tenho que falar de uma situação que se encontra o meu querido povo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão passando pela maior cheia dos últimos 30 anos. Quase 19 mil pessoas seguem fora de casa devido às chuvas lá no meu Rio Grande. Destes, 17 mil estão desalojados e 1.500 estão desabrigados. Muitas escolas interromperam totalmente as aulas.
pontes foram levadas pelas águas. A BR-153 está desativada. A produção agrícola totalmente prejudicada. Os animais morreram e o povo gaúcho está sofrendo muito. Das 149 cidades prejudicadas, 126 estão em situação de emergência e 2 em estado de calamidade pública. Barra do Guarita, no noroeste, e Igaí, no norte. A região mais atingida é a fronteira oeste, devido à cheia do Rio Uruguai. Conforme a Defesa Civil, dados do relatório do Departamento de Recursos Hídricos do Estado indicam que o nível do Rio Uruguai na região deve baixar, mas devagar, nos próximos dias, com previsão de retorno até o final de semana. A chuva também provocou pelo menos 2 mortes. Deracildo Luiz Asma, 56 anos, em Arroio do Tigre, e José Lindomar da Silva, 40 anos, em Jacutinga. Em Jacutinga, a namorada de Erausto, Paula Tom, 23 anos, segue desaparecida. Senhor presidente, foi publicado ontem no Diário Oficial o decreto do estado de calamidade pública em Barra do Guarita e Igaí por alagamento. Também consta o decreto a situação de emergência em áreas de 124 municípios afetados por inundações, chuvas intensas, deslizamento, vendaval, alagamentos causados pelo mau tempo nas últimas semanas. O documento foi encaminhado ao Ministério da Integração com o pedido de reconhecimento sumário visando a liberação de recursos federais. O decreto vai vigorar durante 180 dias a contar de 4 de julho. O governo estadual levou em consideração os altos índices das águas e o parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção da Defesa Civil. Também teve como base o grande número de pessoas atingidas, o impacto provocado na agricultura e na pecuária, o levantamento de dano nas estradas pelas prefeituras e os prejuízos econômicos nos serviços essenciais, principalmente em saneamento básico, distribuição de energia elétrica, transporte rodoviário e impossibilidade de acesso de alunos às escolas. Senhor presidente, na semana passada, o nosso gabinete participou de uma reunião com o ministro da Integração, senhor Francisco Teixeira, com a presença do secretário estadual do Gabinete dos Prefeitos de Relações Federativas, Jorge Branco, o secretário da chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Oscar Luiz Moiano. Junto com os senadores e deputados federais, estavam lá inúmeros secretários de estados, secretários do município, onde ali foi verificado que a saída, nesse momento, era o decreto legislativo de emergência para os municípios com situação desesperadora. Senhor presidente, eu espero que, a partir desse decreto, rapidamente, recursos sejam destinados para o Rio Grande do Sul. Quero ainda registrar, senhor presidente, que o governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, assinou na quinta-feira passada, dia 3, projeto de lei que prevê a doação da Maesa para o município de Caxias do Sul. Maesa faz parte do complexo Eberle. Cerca de 300 pessoas, entre políticos e autoridades, descendentes da família Eberle e ex-funcionários, acompanharam a cerimônia que ocorreu dentro de um dos prédios do complexo. Lembro que trabalhei durante 10 anos nessa empresa e lá também atuei como jogador e técnico de futebol. Pelo projeto, o Estado vai transferir o complexo formado lá na Maesa por inúmeros prédios ao município. A assinatura é o primeiro passo num longo caminho, claro, até que o imóvel fique permanentemente à disposição da cidade. Após o protocolo assinado pelo governador Tarso Genro, o documento passa
foi aprovado na Assembleia Legislativa, recebendo emendas dos parlamentares. Parabéns ao governo do Estado, ao prefeito municipal, parabéns ao governador Tarso Genro, ao prefeito municipal, senhor Alceu Barbosa Velho, aos deputados estaduais e aí felicitações à comunidade de Caxias, minha cidade natal. Por fim, senhor presidente, quero registrar minha satisfação com a sanção da Lei Complementar 146 de 2014. Esta lei estabelece que o direito da estabilidade provisória, prescrito na linha B do inciso 2 do artigo 10º do ato das disposições condicionais transitórias, será assegurado a quem detiver a guarda do filho nos casos em que ocorrer falecimento da genitora. A deputada Nair Xavier Lobo havia tomado essa iniciativa, que foi uma reapresentação do projeto de lei número 513 de 93, de autoria do ex-deputado José Fortunati, hoje prefeito da capital. É preciso que tenhamos sempre em mente que a licença maternidade não é apenas um mecanismo de proteção à mãe, mas também e principalmente de amparo ao recém-nascido. Em virtude disso, essa lei veio para assegurar que os direitos da mãe, no caso de seu falecimento, sejam estendidos a quem detiver a guarda do menor órfão. É importante pontuar que, ao se transferir o benefício da licença gestante, do salário maternidade e da estabilidade provisória para a pessoa que assumir a guarda do recém-nascido, estamos proporcionando maior proteção à infância e, além disso, estimulando a paternidade responsável e adoção. Fico muito satisfeito com essa nova lei que ampara o bebê, aquele que assumir seus cuidados. Senhor presidente, ainda, e agora me comprometo que de fato é o último registro, senhor presidente, e aí quase que uma questão de ordem eu faço a Vossa Excelência, que naturalmente, consultando a Secretaria-Geral da Casa, poderá me responder. Senhor presidente, rapidamente, não precisa eu ler aqui. Nós fizemos uma longa batalha aqui para aprovar a PEC 77 de 2013, que beneficia os agentes de trânsito, já aprovado então pelo Congresso Nacional e que está pronto para ser promulgada. É um sonho enorme. Os agentes de trânsito, por meu intermédio, fazem um apelo à Vossa Excelência e ao senador Renan Calheiros para que coloque o quanto antes na pauta do Senado a promulgação dessa PEC, que é de extrema importância para toda a população brasileira, mas, claro, aqui o pedido é dos agentes de trânsito. A PEC, repito, é de autoria não minha, do deputado Hugo Mota, e com a relatoria aqui no Senado do senador Vital do Rego, do PMDB, que incluiu um parágrafo no artigo 144 da Constituição que trata da estruturação do sistema de segurança pública. O texto de caráter constitucional é competência dos órgãos e agentes de trânsito, estruturado em carreira no âmbito do Estado, do DF e dos municípios. De acordo com a justificativa da proposta original, o Código de Trânsito Brasileiro transferiu para o município o dever de gerenciar o trânsito. No entanto, a transferência está condicionada à existência de capacitação, além da existência de junta administrativa de recursos de infrações. A proposta tem por finalidade, aqui termino de fato, portanto, prever a existência de órgão apto a desempenhar essas funções, reduzindo assim os acidentes de trânsito. Por isso, senhor presidente, o apelo que eu faço, concluindo, é que haja a promulgação da PEC 77, um apelo do povo brasileiro, mas especialmente aqui dos agentes de trânsito.